Você pode até achar que sua pasta de dente tem um gosto esquisito, mas espera até descobrir o que já passaram nos dentes ao longo da história. E não tô falando de coisas meio estranhas, tipo bicarbonato ou carvão. Tô falando de urina fermentada, cinzas de boi, pedra-pomes e até cerveja quente com sal. Sim, isso era real. E tem mais. Em certas épocas, essas coisas eram vendidas como artigos de luxo. O que pra gente hoje seria nojento, era considerado sinal de limpeza e status. É curioso como a gente acha que vive na era da modernidade e da higiene perfeita, mas, ao olhar para o passado, percebe que o ser humano sempre tentou cuidar da boca. Do seu jeito torto, estranho e às vezes até perigoso. Mas será que tudo o que usamos hoje é mesmo melhor? Será que nossas pastas ultra fresh e escovas elétricas são tão superiores assim? Ou será que só mudamos o gosto, mas mantivemos os mesmos exageros? Nesse vídeo, você vai entender como a história da limpeza bucal é bem mais esquisita do que parece, e talvez repense o que realmente significa ter dentes limpos. E prepare o estômago, porque as próximas cenas podem causar uma mistura de riso e nojo ao mesmo tempo. Dá para imaginar que, há milhares de anos, alguém olhou para uma fogueira e pensou: isso aqui pode ajudar na limpeza dos dentes? Pois é, no Antigo Egito, bem antes da ideia moderna de higiene bucal, os egípcios já usavam uma espécie de pasta de dente, feita de cinzas de boi queimado, pedra pomes moída e casca de ovo triturada. A mistura era tão abrasiva quanto eficaz, arrancando as impurezas dos dentes na marra. Mas claro, o preço era alto. Gengivas feridas, esmalte desgastado e muitas vezes mais dor do que alívio. Mesmo assim, é impossível ignorar o grau de engenhosidade desse povo. Eles não tinham acesso a flúor, mas já entendiam a importância de uma boa limpeza bucal. Enquanto hoje a gente escolhe entre menta suave ou hortelã intensa, eles misturavam ingredientes de origem animal e mineral, aplicando com gravetos ou panos de linho. E sabe o mais curioso? Alguns estudos mostram que, apesar dos métodos primitivos, os egípcios tinham dentes mais limpos do que muitos de nós hoje. Isso te faz pensar duas vezes antes de reclamar do gosto da sua pasta de dente com carvão ativado, né? O mais impressionante nisso tudo é perceber como o desejo por higiene e saúde bucal é algo ancestral, enraizado. E essa busca não parou ali nas margens do Nilo. Ela continuou. E acredite, ficou ainda mais estranha nas civilizações que vieram depois. Agora respira fundo, porque esse aqui vai te pegar desprevenido. Em plena Roma antiga, onde arquitetura e filosofia floresciam, os cuidados com a higiene bucal incluíam um ingrediente que hoje causaria revolta em qualquer propaganda de creme dental: urina. Sim, urina humana. E não era qualquer uma. Tinha que estar fermentada, porque o objetivo era aproveitar a amônia, uma substância poderosa na limpeza dos dentes. Acredite ou não, essa era a pasta de dente da elite e do povo. O mais fascinante, e um tanto perturbador, é que esse produto era comercializado. Existiam potes, rótulos e até preferência por urinas importadas. Os romanos acreditavam tanto na eficácia daquilo que até o imperador Vespasiano criou o imposto da urina. Hoje, quando você paga caro em uma escova elétrica ou num clareamento dental, saiba que seus antepassados pagavam por xixi. É quase cômico, mas real. E pior, funcionava. A amônia limpava mesmo, embora deixasse um cheiro, digamos, inesquecível. Esse tipo de prática mostra o quanto o conceito de higiene bucal era levado a sério, mesmo que os métodos fossem no mínimo peculiares. Se parar para pensar, quantos produtos modernos não nasceram de ideias inicialmente rejeitadas ou esquisitas? A limpeza dos dentes naquela época envolvia sacrifícios que hoje parecem impensáveis. Mas a história não para por aí. Na verdade, em outros lugares do mundo, os métodos eram bem mais agradáveis e até refrescantes. Enquanto os romanos estavam escovando os dentes com urina lá na China antiga, o cuidado com a higiene bucal tomava um rumo muito mais aromático.
Por volta de 2700 a.C., os chineses desenvolveram métodos mais delicados e sensoriais, usando ingredientes como chá verde, gengibre, sal marinho e folhas de hortelã. Essa mistura era aplicada com tecidos de algodão ou bambus achatados, numa espécie de ritual diário para a limpeza dos dentes. Além de ajudar na saúde bucal, o processo trazia frescor ao hálito, algo valorizado até em cerimônias de respeito aos ancestrais. É interessante observar como eles buscavam equilíbrio até na escovação. O sal ajudava a eliminar impurezas, o chá atuava como antisséptico natural e o gengibre combatia inflamações. O foco ia além da limpeza. Era um cuidado holístico. Hoje, quando se fala em pastas de dente naturais ou em escovas de bambu, na verdade estamos redescobrindo o que os chineses já praticavam há milênios. Se você curte soluções naturais, experimente ferver folhas de hortelã com um pouco de sal. Não substitui o creme dental moderno, mas ajuda a refrescar o hálito e purificar a boca. A grande sacada aqui é que eles já entendiam que a higiene bucal fazia parte da saúde geral. E ao contrário de outras culturas da época, não se tratava só de limpar, mas de preservar. Ainda assim, apesar dessa leveza oriental, a história da pasta de dente continuaria a ser escrita com ingredientes nada convencionais, especialmente na Europa medieval. Durante a Idade Média, a limpeza dos dentes simplesmente desapareceu da rotina de boa parte da população europeia. Em tempos onde doenças eram atribuídas a demônios e a ciência era vista com desconfiança, a higiene bucal caiu no esquecimento. Muita gente passava a vida inteira sem escovar os dentes. E quem tentava algum cuidado usava métodos curiosos, como enxaguar a boca com cerveja quente misturada com sal, ou mastigar folhas de salsa para disfarçar o mau hálito. Isso mesmo, cerveja no lugar da pasta de dente. Só que, como você pode imaginar, o resultado era desastroso. As bocas apodreciam, os dentes caíam e o hálito, bom, digamos que afastava mais do que atraía. E o mais curioso, isso não era visto como um problema. Afinal, naquela época, o padrão de beleza não incluía sorrisos brilhantes. As pessoas casavam, trabalhavam e viviam com a boca em ruínas. Era culturalmente aceitável. Só os nobres ou eclesiásticos tinham acesso a algum tipo de cuidado bucal, e ainda assim, bem limitado. Esse período escuro da higiene bucal nos ensina uma coisa. Não é porque algo é comum que é saudável. E o fato de ninguém escovar os dentes não fazia disso uma prática inofensiva. É um alerta, inclusive, para você pensar no que a maioria faz hoje em dia sem questionar. E a revolução, como em tantas outras áreas, começou mesmo quando a ciência voltou a ganhar espaço, lá no século XIX, com fórmulas que já lembram a pasta de dente moderna. No século XIX, a ciência e a industrialização começaram a tomar conta da rotina das pessoas, inclusive da limpeza bucal. Foi nessa época que surgiram as primeiras fórmulas mais consistentes do que chamamos hoje de pasta de dente. Mas calma, ainda era tudo bem rústico. Misturas caseiras com giz em pó, sabão ralado, carvão vegetal e até mel eram comuns nas prateleiras das famílias mais informadas. E não pense que era só passar e pronto. Muitas dessas receitas vinham com orientações de uso, como se fossem receitas de bolo para deixar os dentes alvos como a neve. Algumas farmácias começaram a embalar essas misturas em potes de vidro, com nomes pomposos e promessas de limpeza total. Era o nascimento do marketing oral. E claro, como ainda não existia flúor ou qualquer regulação, cada um usava o que achava melhor. A boa notícia é que o carvão ativado limpava bem. A má notícia? Ele também desgastava os dentes com o tempo sem dó nem piedade. Mas para a sociedade vitoriana, isso ainda era melhor do que não fazer nada. Esse foi o início da transição entre o improviso e a indústria. As pessoas começaram a entender que cuidar dos dentes podia, e devia, ser parte da rotina. E foi aí que surgiu a ideia de criar algo mais prático, mais confiável e com um toque de sabor.
A limpeza dos dentes estava prestes a se tornar um mercado bilionário. Mas antes disso, vale uma pausa para refletir como a pasta de dente moderna carrega um passado surpreendente. Agora me diz, depois de tudo o que você viu, ainda vai reclamar da sua pasta de dente com gostinho de menta? A verdade é que cuidar da higiene bucal sempre foi uma prioridade humana, mesmo que, às vezes, de formas completamente insanas. Mas e você? Será que tem dado atenção suficiente à limpeza dos seus dentes? Será que está escolhendo os produtos certos ou só repete hábitos sem saber de onde vieram? Você já parou para pensar o que da sua rotina está sendo feito no piloto automático? Se os nossos ancestrais fizeram tanto com tão pouco, por que hoje, com tudo à disposição, tem gente que ainda negligencia o básico? Não é só sobre pasta de dente, é sobre consciência, sobre parar e refletir antes de repetir. O que mais você faz todos os dias, sem nem saber o motivo? Se esse vídeo te fez pensar diferente, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Qual dessas pastas você nunca usaria nem se te pagassem? E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a curiosidade é tratada a sério e você sempre vai sair sabendo algo que a escola nunca te contou.